Olá! Nessa videoaula, nós trataremos da questão a temática racial e o ensino, como abordar a história e a cultura afro-brasileira e indígena nas aulas de língua portuguesa. Então, a ideia é que a gente pense algumas possibilidades, de trabalho dessa temática nas aulas de língua portuguesa, a partir de dois textos que eu selecionei para leitura: Uma Nova Abordagem da Temática Indígena, do Benedito Prezia, e Invadindo Escolas com Histórias Negras, os Black Powers de Taió e Akin, de Kilsan de Oliveira, do Denis Moura de Quadros. São dois textos de simples, de fácil compreensão, são textos curtos que trazem várias ideias, de como pensar essa abordagem pedagógica, da temática racial nas aulas de língua portuguesa, em especial literatura. Mas vocês podem encontrar diversos outros textos teóricos, metodológicos, inclusive com atividades já preparadas, diversas sugestões. Então, desde a criação da Lei 10.639, da 11.645, a gente tem uma produção muito grande, de material que trata da questão da história e cultura afro-brasileira e indígena, devido a essa obrigatoriedade, desse ensino, e que altera, a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases para a Educação. Então, o que eu trago aqui, é uma sugestão a partir desses textos, mas deixo para vocês, ao final, várias sugestões de links, no próprio Moodle também deixei para vocês várias sugestões de materiais que podem ser utilizados para que vocês produzam a nossa última atividade, que é um plano de aula, em que vocês vão retratar a temática racial, seja a temática indígena ou a temática afro-brasileira, dentro de uma aula de língua portuguesa. Então, primeiro, fazendo alguns destaques sobre o texto do Benedito Prezia. Então, ele inicia falando sobre essa grande tarefa que é realizar uma revisão histórica e trazer à tona uma discussão que pode ajudar a sociedade brasileira a ter um outro enfoque da colonização e rever conceitos estereotipados e preconceituosos. Então, como nós vimos na unidade anterior, a questão das terras é um grande mote assim, para desenvolvimento, criação e reafirmação de vários preconceitos e estereótipos dos povos indígenas. E aí trazer uma outra perspectiva histórica é uma grande tarefa a ser pensada para o ensino. Então, o autor vai dizer que a questão indígena na escola pode ser abordada de diversas formas, tanto pelo lado histórico, repensando essa outra perspectiva do período colonial, como pelo lado antropológico e também literário. E aí ele traz alguns desafios, abandonar o eurocentrismo da historiografia oficial. Então, a gente sabe que ao longo dos anos essa historiografia ela vai sendo reformulada, mas ainda temos uma perspectiva muito eurocêntrica da história. Então é preciso mudar o foco de nossa história e das referências culturais. Então, durante muito tempo, os livros didáticos começavam pela Europa, com a formação do Reino Português, fazendo a história do Brasil começar em 1500, com a passagem de Cabral pelo sul da Bahia,
E a gente já tem essa outra compreensão, essa outra perspectiva de que o Brasil não começa em 1500, né? A gente tem uma população gigantesca pré-colonização, né? Então, diversas etnias indígenas, né, diversos povos indígenas já habitavam o Brasil, assim como todo o continente americano. Então, na realidade, aquilo, né, essa passagem de Cabral pelo sul da Bahia, toda a história que é contada nos livros, né, é na verdade um período de massacre, né? Então, inclusive os termos que foram utilizados nessa historiografia hoje já têm sido revistos, né? Então, nos fala mais em descoberta do Brasil, conquista, né? Então, outros autores, historiadores falam mesmo em genocídio, né? Então, pensar, né, essa historiografia de uma outra forma, né, abandonando esse eurocentrismo. Então, isso, né, está muito presente em muitos livros de história, né, essa contação, esse relato romântico, né, do Pero Vaz de Caminha, que muitos chamam de certidão de nascimento do Brasil. Então, é preciso abandonar essa perspectiva, né, e pensar que ao longo de mais de 500 anos, mais de 1.200 povos foram extintos, a população indígena, estimada, né, em 5 milhões, foi reduzida, muito reduzida, né, a 700 mil pessoas, indivíduos indígenas. E esses são dados do período aqui desse texto, mas a gente viu na semana passada, né, esses dados atualizados. Então, tem-se uma variação também, né, sobre essa contagem, porque a gente viu que são diversos tratamentos, né, categorias, pensando aí na identificação desses povos e das suas etnias. Mas é fato, né, houve uma redução gigantesca, um massacre, como a gente viu no outro texto, né, um holocausto, de fato, né. Um outro desafio que o Presia destaca é enfocar a história a partir da ótica dos povos indígenas, né. Então, a primeira pergunta é, vocês já leram, né, autores indígenas? Vocês já leram outras perspectivas, né, dessa história que não a de pessoas não indígenas? Então, olhar pela ótica desses povos, né, é um grande desafio. Então, ver os fatos a partir dos que ganharam a guerra da conquista, ou do massacre, né, condiciona as abordagens históricas, exaltando a classe dominante, relegando a segundo plano, quando não omitindo as classes excluídas, como os indígenas e os afrodescendentes. Então, a gente sabe que na história que se conta, muitos apagamentos acontecem. E aí ele trata aí de um exemplo, né, da questão dos bandeirantes. Então, na história de São Paulo, os chamados bandeirantes se tornaram heróis regionais, né, com uma dimensão nacional. Então, aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem homenagem a um bandeirante muito famoso, que é o Anhanguera, que está lá no centro, né, na Avenida Anhanguera. Enfim, tem na nossa história, na nossa formação, enquanto espaços urbanos, né, das cidades, uma homenagem, né, a esses bandeirantes como se eles fossem heróis, né, sendo chamados para reprimir levantes, eles foram chamados, né, para reprimir levantes indígenas, ir atrás de negros rebelados, né, os escravizados fujões, né, como os do Quilombo de Palmares. E aí, no início do século XX, esses bandeirantes foram muito exaltados, sobretudo por ocasião do 4º centenário de São Paulo. E aí, numa outra ótica, a gente sabe que esses bandeirantes foram, na verdade, grandes
destruidores dos povos nativos, traficantes de escravos e repressores de muitos movimentos de resistência, né? Então eles não foram heróis, né? Eles foram assassinos, né? Genocidas, né? Então esse é um grande desafio, enfocar a história a partir dos povos indígenas, dos povos africanos, né? Escravizados. Um terceiro desafio: conhecer as várias culturas indígenas. Então, o brasileiro, segundo o autor, né, tem uma grande ignorância, né, sobre os povos indígenas que aqui viveram e vivem, repetindo muitos chavões e conceitos equivocados que são frutos aí dessa traição colonial que desprezava os povos nativos. Então, a gente ouve muito, né, é incrível a gente ainda ouvir isso no século XXI, né, de que o índio dorme em rede, adora o sol e a lua, né, no sentido de adoração. A língua indígena é o tupi-guarani, casa indígena é a oca, aldeia, né, fala-se aldeia ou taba, criança é curumim. Então, são muitos conceitos ultrapassados, né, que se você disser, né, utilizar desses termos, você sendo ouvido por pessoas, né, que já têm uma consciência racial, ou mesmo por pessoas indígenas, vão se sentir ofendidos e vão te corrigir, né? Então, esses termos são ultrapassados. Inclusive, né, a gente comentava sobre isso na videoaula anterior, né, a palavra índio, né? As pessoas indígenas não gostam de ser referidas como índios, que é um termo muito colonial, né? E aí, pensando nessa coisa das línguas, né? Por falta de conhecimento ou de ignorância, preconceito, racismo, muitos brasileiros e brasileiras acabam caindo nesse perigo mesmo, né? De falar que a língua indígena é uma língua tupi-guarani, enquanto a gente viu que, né, existem mais de 150, 190 línguas e dialetos. A língua da família Tupi-Guarani, ela é apenas uma, responde apenas por uma terça parte, né, das línguas indígenas no Brasil. Sem esquecer que, né, as línguas indígenas não são registradas como oficiais, né, a língua registrada como oficial do Brasil é o português. Costumes como os da rede, não é algo que é para todos os indígenas, né? Geralmente está presente mais a cultura dos povos das florestas, enquanto que os que vivem no cerrado ou que tiveram uma influência andina dormem em esteiras ou em jiraus, ainda sem falar nos indivíduos indígenas, né, que vivem nas áreas urbanas. Quando aparece o indígena do Nordeste, miscigenado, vivendo na cidade, muitas crianças que vão ter esse olhar ainda muito estereotipado, podem dizer, né, você não é índio de verdade, assim como a gente ouve, não só de crianças, né, mas também de adultos e de alguns políticos da atualidade, né, nosso próprio presidente já fez várias falas desse tipo, né, extremamente racista, extremamente preconceituosa. E aí isso nos traz para um conceito de cultura, né, que é de uma cultura que está sempre em movimento, não? Então ela não é estática. Quem tem esses dizeres, né, esses preconceitos, esses que fazem uso desses termos, refletem uma noção de cultura parada, estática, né? Como se os povos indígenas não saíram do lugar, né? Não tiveram mudanças, né? Preso ainda naquela ideia única, né? Do que é ser índio, né? E aí a gente precisa atualizar e conhecer várias culturas indígenas, que é o que está posto aqui como um grande desafio pelo autor, né? A cultura ela está em grande movimento, ela não é estática, e isso vale para todas as manifestações culturais, né? Não só
as culturas indígenas, mas afro-brasileiras, né, também. Mas é isso, os povos que são marginalizados e estigmatizados, como os povos indígenas e afro-brasileiros, a eles são negado, né, é negada uma humanidade, e aí essa perspectiva única e estática é colocada somente sobre esses povos, né? E aí o autor traz uma citação do Nailton Pataxó, que diz, né, se perdemos a língua materna, se somos mais escuros ou com cabelo enrolado, na verdade são cicatrizes de 500 anos de violência. Né? Então vai ter índio sim que fala português, que não tem uma língua materna indígena, vai ter índio de pele negra, né? Vai ter índio de cabelo enrolado, vai ter índio miscigenado, assim como temos pessoas negras de pele mais clara, de pele mais escura, né? São os pardos e pretos. Então, tudo isso, como bem disse, né, sabiamente disse o Nailton Pataxó, são resultado de uma grande violência, né, colonial. Então, são cicatrizes mesmo, né, desses mais de 500 anos de violência. Aí eu trago aqui uma referência para vocês, né, se vocês estiveram presentes nesse evento, né, da Semana de Letras do ano passado, devem ter ouvido a Eunice Tapuia, que é uma estudiosa indígena aqui de Goiás. Se não viram, então recomendo muito que acessem aqui esse link, está disponível a gravação desse encontro, dessa fala, porque ela está justamente falando sobre esse processo, né, das violências que o povo dela sofreu, e nesse processo de etnogênese, de reconhecimento, de identificação indígena que aconteceu, vem acontecendo, né? Não só com os Tapuia, mas com diversas outras etnias indígenas. Então, avançando aqui, um quarto desafio que o autor traz é ver esses povos no contexto atual. E aqui, lembrando, é um texto antigo, né? Mas esse desafio, ele ainda é presente, né? Então, deixar de falar dos povos indígenas como algo do passado. O indígena vivia na mata, que se alimentava de caça e pesca, né? Mas esses povos hoje estão em um outro contexto. Mesmo aqueles que vivem no Xingu, então o autor faz referência aos povos indígenas que vivem no Xingu, citando aí a série da TV Cultura Xingu, 20 anos depois, de Washington Novaes. Então, também uma grande sugestão aqui para vocês. Então, hoje, contexto atual, povos indígenas numa realidade urbana, em favelas, conjuntos habitacionais ou mesmo em moradias como as nossas, né, de pessoas não indígenas. Então, ele fala da migração de indígenas para a cidade de São Paulo, pelo mesmo motivo dos nordestinos retirantes, né, em busca de melhores condições de vida. Os indígenas na universidade, e aí o movimento, né, pela demarcação das terras indígenas, demarcação já, como eu fazia referência a vocês na nossa unidade anterior, pensando aí, né, esses dizeres. O Brasil inteiro é território indígena, né, a gente precisa de demarcar e preservar esse direito dos povos indígenas que têm aí a sua existência ameaçada. Então, pensar os povos indígenas no contexto atual, né, trazer a ideia de que o indígena não é aquele, né, lá do século XVI, do período colonial, aquele que vive na mata, que se alimenta da caça e da pesca, né? Pensar que a cultura é viva, está em movimento, a gente tem os processos de violência, de eugenia mesmo, que
dizimou diversos povos, que provocou diversas mudanças, né, alterações e fissões, como a gente via na semana passada, né? Então, existe índio na cidade, no meio urbano, nas universidades, né? O território brasileiro inteiro é território indígena e eles estão por toda parte e têm direito a essa terra. Então, esse é um desafio muito grande. Aí que eu trago uma sugestão, o documentário Vozes da Floresta. É um documentário incrível, né? Então, vai trazer aí diversos depoimentos de indígenas de variadas etnias, assim como mulheres ribeirinhas, né, quilombolas. Então, super recomendo que vocês assistam para pensar aí esse desafio que o autor traz, né? E o último desafio que ele destaca é conhecer a literatura e os autores indígenas, né? Quantos autores indígenas vocês conhecem? Quantos autores indígenas vocês já leram? Então, transmitir, né, a importância de se transmitir a cultura dos povos indígenas de uma forma agradável, bonita, porque por muito tempo sempre foram vistos como selvagens, antropófagos, sem história, sem cultura, né? E isso resultado de preconceito e racismo. Então a gente precisa trabalhar os seus mitos, que não podem, né, não devem ser vistos como lendas, mas como cultura, né? Não são histórias da carochinha, mas são histórias sagradas, fazem parte de um acervo de religião e sabedoria milenares, né? Então faz parte da nossa história e cultura indígena, né? E pensando também, né, nas histórias, nos contos e nas crenças dos povos africanos e afro-brasileiros, isso faz parte da nossa história, da nossa cultura. Então, é preciso levar os textos de autoria indígena para o ensino de língua portuguesa e literatura. Muitos são de grande beleza poética, então o autor destaca isso. Ficou errado aqui, né? Poética. E aí ele sugere diversos autores importantes, né? Que eu espero que vocês tenham já ouvido falar, né? Se não, que busquem, que conheçam. Daniel Munduruku, muito premiado, reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Aí ele tem aqui uma sugestão de livro, As Serpentes que Roubaram a Noite, Outros Mitos. Olívio Jecupé, que é o indígena Guarani. Aí uma sugestão, Verá, o contador de histórias. René Quitaulo, que é Nambiquara, uma sugestão de uma obra. Iraquiçu, o menino criador. Márcia Huayna Cambeba, que é da etnia Mágua Cambeba. E aí a sugestão do livro Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade. O Ailton Krenak, que é um indígena também, um líder, né, indígena muito conhecido e reconhecido nacional e internacionalmente. E aí 2 livros foram publicados recentemente, incríveis. O Amanhã Não Está à Venda e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, finalizo aqui, né, com alguns destaques dessa obra, desse texto, né, do Presia. E aqui eu fiz alguns destaques do outro texto, que já traz sugestões, né, para trabalhar a questão afro, né, a questão racial negra nas aulas de língua portuguesa. Então, o texto Invadindo Escolas com Histórias Negras, os Black Powers de Tayo Yakin, de Kilsan de Oliveira. Então, o Denis Moura de Quadros, autor desse texto, faz a sugestão, né, dessas obras do Kilsan. E aí ele começa fazendo referência a 2 trabalhos, uma pesquisa muito conhecida, antiga, de 1939, Wish a Doll, Black Doll, White Doll Experiment, do Kenneth e Mamir Clark, e também ao rap Falsa Abolição,
da Negra Jack e da Preta Rara, de 2013. Então, ele faz referência a esses dois trabalhos para ilustrar e falar sobre a falta de representatividade negra nos espaços hegemônicos e a realocação dos sujeitos negros a espaços subalternizados e marginalizados. Falando aí, né, da questão das bonecas negras. Então, a pesquisa Wisha Doll faz aí um experimento, né, com crianças negras e brancas e de como que elas recebem bonecas, né, negras e brancas, a boneca negra que é rejeitada. E a música, né, o rap Falsa Abolição, também fazendo referência aí à falta de bonecas negras no mercado, que muitas das vezes, quando tem uma concorrência desleal muito grande com as grandes marcas, né, ou tem um preço muito alto, né, uma diferença de preço com as bonecas brancas, por, de fato, ter uma disponibilidade muito pequena, né? Então acaba que o custo fica muito alto. Na mídia, né? Então o autor vai falar sobre a representação de estereótipos, que ainda que tenha mudado um pouco, né? O homem negro ainda é colocado na figura do bandido, a mulher negra sexualizada na figura da mulata. E na literatura, né? Ele vai dizer que o cenário também não é muito diferente. Meninos negros que são retratados como infratores, mulheres negras como empregadas domésticas. Aí ele faz referências às obras de Monteiro Lobato, que são obras antigas, mas que ainda são lidas, né, até hoje, são referenciadas até muito pouco tempo, transformadas para TV, né, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, uma série, né, de uma temporada de episódios, e aí ele traz aí como que as pessoas negras são representadas nessas obras. O Saci, descrito como menino negro, que apronta uma gama de ações negativas, a tia Anastácia como uma cozinheira que conta histórias que não passam, né, de crendices, então são histórias que não são levadas a sério, aquela coisa, né, colocadas como mitos, né, e não como histórias de fato sagradas e importantes para a construção, né, desse nosso imaginário cultural afro-brasileiro. O tio Barnabé como escravo idoso, dócil, né, passividade desse ex-escravo. E aí, pensando nessas referências que são muito estigmatizadas, né, estereotipadas na literatura. E aí, a partir disso, o autor traz uma proposta, né, de trabalho, que é uma sequência básica, uma noção aí de Ko-Som, das obras O Mundo no Black Power de Taió, de Kyu-san de Oliveira, ilustrado por Thaisa Borges, e o Black Power de Akin, também de Kyu-san de Oliveira, ilustrado por Rodrigo Andrade, para estudantes do 5º ao 6º ano do ensino fundamental. Então, é uma literatura infantil, né? Ambas as obras destacam a ancestralidade africana e a representatividade negra, permitindo a reflexão acerca do racismo. Então, essa é a proposta, né, do Denis. E aí, ele faz referências teóricas importantes, inclusive algumas autoras que nós já estudamos na nossa disciplina. Zillah Bernard, de 84, então, trazendo aí a noção de negritude, uma compreensão de negritude como um processo duplo de reconhecimento e de busca por uma história diferente daquela contada pela história oficial, que marginaliza e subalterniza os negros, e aí a negritude para essa autora, né, se referindo a uma tomada de consciência de uma situação de dominação e discriminação e a consequente reação pela busca de uma identidade negra. Então, esse conceito é muito importante para a proposta que ele traz, né, de como que a partir da literatura, da leitura desses trabalhos, né, do Kyu-san, as crianças podem passar por esse processo, né, de se reconhecer enquanto crianças negras, né, de reconhecer a sua negritude e de
pensar a sua identidade negra no sentido de valorização, de positivação da sua estética negra. Então, nas obras, né, o autor vai dizer, nas obras de Kilsan de Oliveira, é possível compreender esse processo de tomada de conhecimento, né, e é presente uma preocupação do autor com a negritude e a representatividade negra. Outra referência teórica importante, que é uma das autoras que nós já lemos também, Nilma Lino Gomes, e aí as obras de 95 e 2008, em que ela faz uma discussão sobre os estereótipos destinados às mulheres negras, como a mulher servil e submissa, e aí ela vai chamar a atenção, né, para o fato de que desde o período da escravidão houve resistência, então essa noção de passividade, de submissão, é uma perspectiva do dominador, né, uma perspectiva eurocêntrica, né, do colonizador. E nós vimos também, né, nas outras referências que nós estudamos ao longo da disciplina, Educação para as Relações Étnico-Raciais, que essa resistência ela acontece desde os quilombos, né? Então, os quilombos é um grande exemplo, né, de resistência negra. A autora também destaca a violência contra as mulheres negras no que se refere aos cabelos crespos, né, desde meninas até a fase adulta, que ainda na fase adulta, né, mesmo que essas mulheres se permitem ser negras, reconhecendo a sua identidade, né, dando liberdade aos seus cabelos crespos, ainda sofrem, né, tendo a sua coroa africana, né, o cabelo afro, alvo de piadas e deboche. Uma outra referência, Lélia Gonzalez, de uma obra de 84, e aí essa autora, né, afirma que na estrutura social brasileira a mulher negra, né, naturalmente é representada como cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta, e essa naturalização da condição da mulher negra também é refletida na literatura. Então, que literatura é essa, né, que a gente também tem oferecido aos nossos estudantes? E daí a importância de trazer também outras referências, né? Então, como a gente dizia ali sobre as autoras e autores indígenas, também há autores e autores negras e negros que vão desconstruir esses estereótipos, né? Então, o Kilsan de Oliveira é um autor que rompe com esses estereótipos e procura reconstituir uma representatividade negra, né, diferente dessa que é estigmatizada, né? E aí eu destaquei aqui a proposta, né, do Denis com a obra Enegrecendo o Mundo com o Black Power de Tayol. Então, o Black Power de Tayol, de 2013, traz a figura da menina Tayol, negra, resgatando os traços fenotípicos africanos e refletidos de forma positiva. Então, a menina Tayol tem 6 anos de idade e vai sendo, aos poucos, né, apresentada aos poucos, destacando seus traços negros, os inúmeros enfeites escolhidos por ela no seu cabelo Black Power. Então, a proposta do autor, né, nessa sequência básica, né, que ele coloca, prevê, então, inicialmente uma breve discussão sobre os cabelos afros, trazendo alguns penteados e suas histórias, como, por exemplo, as tranças, que no processo afrodiaspórico indicavam as rotas de fuga para os quilombos. Em um segundo momento, a apresentação das biografias da autora e da ilustradora do livro, com destaque para outras obras publicadas também de Kilsan, o manuseio desse livro pelos estudantes e a importância da leitura das imagens, né? Então, ele fala da sombra de Tayol e do seu Black Power, ali na capa, né, desenhada, e esse Black Power que pode carregar o mundo, muitas cores também presentes, muitos desenhos abstratos na parte interna da capa e contracapa do livro, lembrando os tecidos africanos,
a estética das roupas alegres, estampadas, coloridas, que quebra, né, que rompe com o estereótipo daquela pessoa negra escravizada vestindo trapos, né? Então, isso é muito importante, essa leitura também é muito importante, né? No terceiro momento, a descrição da protagonista da história, que é a menina Taió, dotada de uma beleza rara, né? Que tem uma alegria contagiante, tem um nariz largo comparado a uma pepita de ouro, lábios grossos como o orobô, até chegar ao seu ori, que é a sua cabeça, com a coroa de cabelos em seu Black Power, todo enfeitado com flores, borboletas e laços. Então, um destaque para a forma como essa criança é descrita, né? As comparações positivas, né? De beleza. E aí a leitura, né? Da obra em si, e aí o autor faz aqui uma síntese, né? Desse enredo, falando do espaço onde se passa a história, né? Que é a escola, que é um espaço que também pode ser opressivo e cruel, mas que, por outro lado, pode ser também um espaço de resistência e de potencialidades, né? Um espaço onde se pode criar fissuras nessa estrutura do racismo, né? Do racismo estrutural que nós já estudamos. E aí a Taió, ela, claro, não passa por esse espaço sem ser ofendida por seu cabelo, mas de forma resistente afirma que elas, né, as crianças negras com os seus cabelos afro, não podem carregar o mundo nos cabelos como ela consegue, né? Elas fazendo esse contraponto, né? As outras crianças não podem carregar o mundo nos cabelos como ela consegue com seu black, né? E aí as ofensas, ainda que abalem a Taió, ela é auxiliada pela força da sua ancestralidade. Então, o mundo no Black Power de Taió encerra com a menina destacando a sua herança, né, ancestral, dos descendentes de africanos, e a coroa da princesa Taió retoma os elementos dos adés, coroas africanas, em palha da costa, enfeitada com búzios de ouro. Então, essa referência a uma ancestralidade, né? E aí, já fazendo uma compreensão, uma interpretação, o autor fala, né, dessa importância de pensar essa ruptura com as violências que essa criança sofre na escola, de forma que há um rompimento aí com a naturalização de que os negros descendem de escravos, né? Então, que é um equívoco, são pessoas escravizadas que vieram de um território onde, na verdade, muitos, né, desses africanos foram reis, rainhas, caçadores, né? E por último, nessa sequência, o autor propõe, né, a produção de cartazes de Taió, em que os estudantes colocariam o que eles carregariam no Black Power. E essas imagens, em um segundo momento, podem ser expostas na escola, buscando uma naturalização da beleza negra, né, na escola e a positivação dessa estética negra, né? E assim eu finalizo. Espero que esses dois textos tenham oferecido algumas ideias, né, de trabalho para vocês, no sentido de abordar a temática racial, sendo ela indígena ou afro-brasileira, nas aulas de língua portuguesa. Eu aguardo, então, a última atividade de vocês, que é a produção de um plano de aula. Vocês podem escolher qualquer material, né? Aqui eu fiz uma listagem de sites que vocês podem dar uma olhada. Lá no Moodle também tem uma listagem de vários materiais. Vocês podem fazer uma atividade somente, né? Pensando aí nessa sequência, né? Uma introdução, como que vocês vão trabalhar com a obra, né? Escolhida, seja ela oral ou escrita, né? Ou uma música, ou um poema, um conto, enfim. Então, a partir pensando o conteúdo, né, como o gênero, um gênero textual específico, e aí vocês ficam livres, né, podem fazer esse trabalho
pensando em o desenvolvimento de uma atividade, né, em um plano de aula só, ou vocês podem prever aí uma sequência didática, algo que se desdobre em outras aulas também. Então, vai ficar livre para vocês. E é isso, aí darei o retorno das atividades assim que eu as receber. Um abraço.